E mais um antigo aliado de Bolsonaro agora é visto como traidor. E dessa vez é um general, o antigo ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Mas também o ministro foi trabalhar justamente com ele. O terror do Bolsonaro, aquele que causou a chamada carecofobia. O Bolsonaro não pode olhar ninguém careca que ele já... Opa, peraí, que já começa a dar tremedeira. Por isso que ele mandou o André Mendonça colocar aquela peruquinha. Porque com aquela careca não dava. Tanto é que depois que ele colocou a peruquinha, o Bolsonaro até começou a trabalhar por ele e a aprovação do André Mendonça ao STF saiu. Porque o Bolsonaro tá com carecafobia. Ele está morrendo de medo do Xandão cabeça de melão, o careca mais sexy vivo, vulgarmente conhecido como Alexandre de Moraes. E todo lugar que o Bolsonaro olha e vê uma careca, inclusive para a carequinha do Aristides, ele já fica assustado, já pensando no Xandão. E agora o Fernando Azevedo vai trabalhar junto com o Xandão, aí Bolsonaro de fato fica desesperado. E eu vou explicar pra vocês que chegaram recentemente aqui no canal por que todo mundo para Bolsonaro é um traidor. Bolsonaro ele tem problemas aí de cabeça, né? Ele é muito paranoico com relação a tudo isso e eu vou explicar pra vocês, mas antes eu quero ler aqui a notícia e falar algumas outras coisinhas. Venha comigo, mas antes clique no botão de gostei. Seu like, você sabe, é muito importante para o canal, ele vale mais do que dinheiro. Ao lado de Xande de Moraes, ex-ministro de Bolsonaro vira traidor no Planalto. O general Fernando Azevedo aceitou o convite para ser diretor-geral do TSE e trabalhar com Alexandre de Moraes na Justiça Eleitoral. O ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, deixou o ministério de Bolsonaro em março deste ano. Faz tempo, né? Nossa, março parece que faz tanto tempo. Durante uma crise que marcou a reformulação do comando militar. Depois da demissão, Azevedo mergulhou. Recentemente, no entanto, ele aceitou o convite para ser diretor-geral do TSE e trabalhar com Alexandre de Moraes. A nova missão do general bastou para sua figura fosse colocada na lista de traidores de Bolsonaro entre militares bolsonaristas da reserva e auxiliares do Planalto. É o novo Santa Cruz. Primeiro, vamos falar alguma coisa. Primeiro vamos falar sobre a paranoia do Bolsonaro. Para o Bolsonaro e os seus filhos, todos são traidores em potencial. Todos. Isso quem falou foi a Thaís Oyama. O Bolsonaro, naquele livro Tormenta, Bastidores do Governo Bolsonaro. O Bolsonaro ele só confia nos filhos dele e em absolutamente mais ninguém. Não tô brincando. A Thaís Oyama traz relatos no livro dela assim chocantes, que o Bolsonaro, quando ele saía do Palácio do Planalto, saía do Congresso e ia pegar o carro dele, ele olhava para baixo assim do carro para ver se tinha alguma bomba. Ele olhava embaixo do carro para ver se tinha bomba ali. E no apartamento funcional dele, ele só tomava água que ele comprava no supermercado. Ele não tomava água da torneira porque ele achava que podia estar envenenado. Eu não tô brincando, tá no livro dela. Existe uma paranoia imensa do Bolsonaro com relação a traidores. E isso tem feito a ruína do governo. Porque todo mundo agora, nesse momento que o Bolsonaro ele começa a deteriorar eleitoralmente, as pesquisas mostram ele perdendo no primeiro turno, uma rejeição altíssima, o Centrão já dá como certa a derrota, é impossível na perspectiva do Centrão reverter a reprovação do Bolsonaro. O Bolsonaro ele começa a achar que todo mundo é traidor. Mesma coisa que aconteceu lá no governo do tio Adolfo. Sabe o governo do tio Adolfo, do bigodinho? Então, lá na Alemanha, a mesma coisa. No final, quando o governo do tio Adolfo estava caindo, todo mundo apontava o dedo pro outro e falava que era um traidor, era um espião. Eles olhavam no espelho e se chamavam de traidor. E a mesma coisa acontece com o Bolsonaro. Todos são traidores em potencial, que não sejam da família. O Mourão foi assim, o Mourão foi o primeiro traidor do governo. Primeiro traidor. Antes mesmo do Bolsonaro assumir a posse, o Carluxo já estava falando de aliados querendo matar o pai. E a relação do Bolsonaro e Mourão nunca foi uma relação boa. Depois teve o Gustavo Bebiano, depois o Santos Cruz, o general, o almirante Barra Torres da Anvisa, agora o Fernando Azevedo. Todos eles são. Mas é claro que traidores na cabeça dos bolsonaristas. Mas é claro que nesse momento que o Bolsonaro está deteriorando, ninguém mais quer ficar ao lado do presidente. Essa é uma preocupação do Centrão. É uma preocupação. Porque o governo está indo pelo ralo, indo para o esgoto. Encontrar aí vários Eduardos Bananinhas. Ele está indo para o esgoto. Quem que vai querer ficar perto do governo? Quem que vai querer se associar ao governo? Ninguém, obviamente. Ninguém. Porque estar associado com o governo Bolsonaro pega muito mal. Pega mal. Então Bolsonaro vai, e ele sabe disso. Então cada vez mais nós vamos ter potenciais traidores surgindo. Vai ser um que acolá, depois vai ter um outro, Bolsonaro vai tentar fazer uma dança das cadeiras, mas a situação é irreversível. E a paranoia do Bolsonaro vai continuar aumentando
à medida que o tempo eleitoral for se aproximando. E aí, pessoal, eu aposto aqui com vocês que o lance do Bolsonaro vai começar a piorar lá pelo mês de abril, quando as pré-candidaturas saírem e quando a pré-campanha de fato começar. Aí vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um Deus nos acuda. Bolsonaro não vai nem mais conseguir segurar na pistola do Hélio Negão, porque o Bolsonaro falou que ele dorme, né, ele dorme armado. E aqui a gente no canal nós temos a hipótese que ele dorme com a pistola do Hélio Negão, haja visto o passado aí de policial, militar, enfim, do deputado Hélio Lopes. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.